dessa tarde, prosseguindo com nossa carta aos Romanos. Hoje eu vou ser bem econômico, né? Toda vez eu digo que quero ser econômico, né? E acabo não sendo, mas hoje eu quero ser econômico mesmo, quero estudar com os irmãos apenas 4 versículos da palavra de Deus, em Romanos capítulo 15, verso 14 em diante, até o 17. Então, 14, 15, 16, 17. 4 versículos. Aí, como eu disse, hoje eu vou ser econômico, né? Está escrito assim na palavra do Senhor: Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi, mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada. Que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo, nas coisas que pertencem a Deus. Então, vamos orar e pedir a Deus que nos ajude a entender a sua palavra. Senhor nosso Deus, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, Pai Santo, para nessa tarde aprender a Tua palavra. Pai querido, nos ajuda, Senhor, pois nós necessitamos do Teu auxílio, da Tua compaixão, da Tua misericórdia. Nos dá sabedoria, Senhor Deus, do alto, para entender quem Tu és e quem nós somos neste mundo, ó Deus, que nós estamos vivendo. Dai-nos, ó Deus, esse entendimento de seguir no caminho dos Teus conselhos, da Tua verdade, para andarmos dignamente neste mundo vil que cada dia se afasta de Ti, Senhor. Pai de amor, atende a nossa oração e nos abençoa, Senhor Deus, durante o tempo que nós vamos passar aqui, de ensino e aprendizado da Tua palavra. Em nome de Jesus te oramos. Amém, Senhor. Então, os irmãos, nós já estamos chegando aqui mais ou menos ao fim, né, da nossa exposição na carta de Paulo aos Romanos. E só lembrar os irmãos que essa carta ela é considerada pelos teólogos uma carta que ela possui riquíssimo conteúdo doutrinário. É, na verdade, vista pelos teólogos como um verdadeiro tratado de teologia cristã. Então, quando você observa a carta aos Romanos, é isso que você encontra, um material riquíssimo de conteúdo doutrinário a respeito do Evangelho da graça de Deus. Então, nós conseguimos ver isso aqui. E Paulo, ele escreveu essa carta, só recapitulando aqui aos irmãos, algumas coisas que eu tenho dito até aqui, uma vez que a gente já está chegando no finalzinho da carta, é que Paulo ele esteve na cidade de Corinto, né? Lá no porto de Cencreia, ali, ele, no povoado do ano 56, 57 da era cristã, ele escreveu essa carta, tendo como cooperador Técio. Paulo estava hospedado na casa de um homem por nome Gaio, era um irmão em Cristo. Paulo estava na casa deste homem durante esse tempo, e com a ajuda de Tércio, que era o escriba, que era quem escrevia, ele então redigiu essa carta e enviou aos crentes de Roma, que na sua grande maioria eram compostos por romanos e também por gentios, né? E essa carta foi enviada pelas mãos de uma irmã chamada Febe, né? Então Febe estava indo em direção a Roma, e o apóstolo Paulo, então, tomando ali aquela ocasião, né, pegou e entregou essa carta a essa irmã para que ela pudesse levar ali aos irmãos da igreja. E
aqui nessa carta, o apóstolo Paulo, ele fala muito, já na parte final, com respeito aos seus planos, né? O seu trabalho missionário. E, portanto, aqui, então, nós temos uma carta que ela é completa, ela é riquíssima, né? Rica de material com respeito aqui, como eu falei, ao Evangelho. Então, ela é exaustiva nesse assunto, né? Então, eu penso que de tempos em tempos a gente deveria estudar Romanos, né? Aliás, eu tenho até dito que toda a igreja deveria se prontificar, toda a igreja, que eu digo assim, todo lugar que se diz igreja, deveria estudar a carta aos Romanos, para entender o plano de Deus, o plano da salvação, né? Agora, Paulo, ele foi e nos apresentou, do capítulo 1 ao 11, aqui com respeito à divisão, esse ensino doutrinário, esse ensino teológico, nesses capítulos de 1 a 11. Dos capítulos de 12 em diante, até aqui, o 15, verso 13, foi quando nós concluímos na aula passada, domingo passado. Boa tarde, irmã Najara. Ele falou com respeito à parte prática da carta, né? Então nós temos duas partes, nessa carta pode ser dividida nessas duas partes. A parte teórica do conhecimento da salvação, do evangelho, da graça, e também a parte prática, ou seja, em que resulta essa salvação, em que ela altera o nosso modo de viver, o nosso comportamento, o nosso procedimento, de que forma a pessoa salva vive, conforme os padrões que Deus apresenta. Então nós temos essas duas divisões, né? E aí a partir do versículo 14 do capítulo 15, já são as considerações finais, é Paulo apresentando aqui o seu trabalho diante dos irmãos de Roma, os seus planos missionários para o futuro, né? E no capítulo 16 ele vai dar a saudação, vai saudar aqueles irmãos, já aí se despedindo dos irmãos de Roma. Então, essa é o formato, né, a construção dessa carta, como ela se apresenta, né? Então, nós temos aí mais ou menos, de hoje até o final dessa carta, mais ou menos aí uns 3 a 4 estudos ainda para a gente fazer, né? E hoje o nosso assunto é as marcas do ministério excelente. E aí eu coloquei como sendo a primeira parte, porque como o apóstolo Paulo apresenta aqui o seu trabalho diante dos irmãos de Roma, né, fazendo-se uma retrospectiva do seu trabalho, a gente consegue visualizar um trabalho ou uma obra ministerial feita com excelência, né? E essa palavra excelência ou excelente, né, é uma palavra que a gente costuma muito usar essa palavra quando a gente quer qualificar um trabalho que ele é feito com qualidade, né? Quando a gente assim quer mostrar, quer dizer que esse trabalho é feito com maestria, é feito com dedicação, é feito com zelo, a gente qualifica essa obra como sendo uma obra excelente, uma obra de alto padrão, e é isso que nós vamos estudar hoje, né? Essa obra, né? Então, se você fosse, aí eu fiz uma pergunta para nós, né? Para encaminhar os nossos pensamentos como servo do Senhor. Se nós fôssemos fazer uma avaliação do nosso desempenho, do nosso trabalho para Deus, qual seria o grau de importância que nós daríamos a esse trabalho, né? Qual seria o nível, né? Como que você qualificaria a sua obra, a obra que você faz para Deus? Você daria nota 10, né? Trabalho excelente, um trabalho meio, mais ou menos, né? De médio porte, ou você veria que precisa dar uma melhorada, seria um trabalho de baixa qualidade ou de baixo padrão. Então, irmãos, eu penso assim, quando a gente pensa sobre uma obra excelente, eu penso que nós, como servos de Deus... Boa tarde, irmã Nilce. Boa tarde, amada. Eu penso que nós, como servos de Deus,
nós devemos sempre buscar a excelência em tudo aquilo que a gente se compromete a fazer. Sempre, esse deve ser o alvo nosso, o nosso objetivo, fazer tudo com a melhor qualidade que nós somos capazes de realizar, nós somos capazes de fazer, né? Portanto, tudo que vier à sua mão fazer, faça-o sempre pensando em realizá-lo da melhor forma possível. Então, tudo que você se dispõe a fazer para Deus, a fazer para o Senhor, né? Se prontifique por dentro do seu coração, realizar esse trabalho, essa obra, com o padrão de excelência. Padrão de excelência, né? E isso vale não apenas para o trabalho no ministério. Isso é para a vida também, né? Por exemplo, para os seus afazeres em casa, no trabalho, nos estudos, né? Como eu disse aqui, na igreja, né? Busque sempre a excelência, né? E o crente, irmãos, ele precisa ser, ou ele deve procurar sempre como alvo, ser na empresa onde ele trabalha, o melhor funcionário. Ele precisa ser o melhor, ele deve procurar ser o melhor funcionário da empresa. Os jovens, né, crente da nossa igreja, eles devem desejar querer ser os melhores alunos da escola. Olha só, é excelência. É o padrão de excelência. Ou seja, buscar... Opa, vai descarregar aqui, rapaz. Né? Mas você não deu uma ajuda, mano? O meu carregador está aqui, só para mim não. Então, o jovem crente, o aluno, ele precisa procurar ser o melhor aluno, o mais responsável, o mais dedicado, o que tira as melhores notas, né? Que tira as melhores notas, o que tem o comportamento exemplar, respeitoso, o que sabe lidar, assim, versado na sua maneira na sua desenvoltura, né, de falar. Deixa eu só colocar isso aqui, porque senão a gente vai ficar sem o slide. Certo, irmão? Então, a gente, aqui falando dos jovens, né, aquele que é o mais responsável no horário, chega no horário certo, do compromisso marcado, né? Ele não fica lá fora com os outros garotos, né? Chegando atrasado, não. O jovem crente não faz isso. O jovem crente tem em mente o quê? A excelência, a sua excelência, né? É aquele que sabe articular bem as palavras, o seu pensamento. Ou seja, ele deve buscar. É difícil isso, né? Mas é uma busca, né? Buscar sempre a excelência, né? Ou seja, é o que é o mais atencioso e amoroso, né? Então, é a excelência, né? Então, o padrão que o crente busca na vida é a excelência. E quando nós olhamos para alguém que realiza assim uma obra excelente, o que fica claro para nós? Dessa pessoa em relação às demais, né? Temos 10 pessoas que fazem o mesmo trabalho. Uma delas faz com grau de excelência altíssimo. Dentre essas 10, ela se destaca, né? Você consegue ver a obra dessa pessoa. Então, a pessoa que faz uma obra excelente, ela fica sendo referência, modelo para as outras pessoas. Olha, eu quero ser assim, quero fazer exatamente dessa forma, né? Então, eu queria que você visualizasse isso, né, a partir da obra do apóstolo Paulo, para que isso tocasse em nós no desejo de nos comprometer com as coisas de Deus, buscando sempre um nível maior
de excelência naquilo que fazemos. Não para você se amostrar, né? Não é esse o caso, não é esse o objetivo, né? De você querer, sabe, se exaltar, algo assim do tipo. Ou querer ser melhor do que o outro. Olha, não é desse sentido. O sentido é de você querer sempre, você ficar incomodado em fazer algo de baixa qualidade. Às vezes eu vejo que as pessoas não têm esse incômodo, né? Tudo bem fazer de qualquer maneira, né? Às vezes vai varrer a casa. Só um exemplo bem simples. Em vez de jogar o lixo fora, joga para onde? Debaixo da onde? Debaixo do tapete, né? Que trabalho, né? Feito assim de qualquer maneira, né? Então, observem bem, né? A qualidade, você precisa se incomodar, isso deve inquietar. Eu me inquieta fazer algo de baixo padrão, me inquieta, de baixo nível, né? Ou pela metade, ou ter que refazer, ou simplesmente fazer porque tem que fazer. Não é assim. O trabalho o crente busca a excelência e ele, nessa sua busca, ele realiza uma obra sempre com prazer, como nós vamos daqui a pouco destacar, né? Os irmãos devem lembrar da rainha de Sabá. A rainha de Sabá, ela foi visitar que rei na antiguidade? Até ontem eu estava conversando com a irmã. O rei Salomão. E quando ela chegou lá no reinado de Salomão, que ela viu a casa do rei, o templo, que ela viu os servos, aquela mulher ficou impressionada com tanto zelo, com uma obra feita com tanta maestria, com excelência. Ela ficou impressionada, a tal ponto de que a Bíblia diz que não houve nela mais espírito. Não é que ela morreu, não, né? É que ela ficou assim extasiada com tudo aquilo que ela estava vendo, né? Que ela contemplou, e ela chega a dizer que o que chegou aos ouvidos dela foi metade, nem metade do que ela viu, né? Não contaram nem a metade do que ela estava observando. Então, quer dizer, ela de fato estava diante de um homem, que esse homem procurava realizar tudo com excelência, nos seus mínimos detalhes. Observe, a mulher conseguia, não passou despercebida ao seu olhar, sequer o modo como os servos se sentavam. Imagina, os servos, a maneira como eles se sentavam no banco, era objeto do louvor daquela mulher. Ela ficou extasiada com aquilo. Então, isso é uma obra excelente. Então, quando se faz algo assim, não tem como você não ser notado. Não tem. Quando você aplica o coração a realizar algo excelente, seja para Deus, no seu trabalho, não na vida mesmo, você se torna referência. Por exemplo, quando você quer, por exemplo, alguém para consertar o ar-condicionado, né? Aí que a pessoa faz um trabalho bem feito, né? Com extremo zelo, aquela pessoa, você quer fazer com quem na próxima vez que quebrar o ar? Quem? Com aquela pessoa. E se alguém pedir uma referência de alguém que conserta o ar, quem você vai indicar? Aquela pessoa. Por quê? Por causa da alta qualidade do seu serviço. Da alta qualidade do seu serviço. E eu, não sei vocês, mas eu fico até esperando, né? Eu fico na fila dos que fazem a obra com excelência, né? Se é um pedreiro que eu costumo trabalhar, e ele está ocupado, eu digo: quando é que o senhor vai estar livre? Daqui a 2 meses. Então eu aguardo 2 meses. Só por causa do bom desempenho que ele faz, da obra que ele faz. Então, em tudo, se você for dispor-se, faça-o com a maior qualidade que você consegue, que é possível, que você é capaz, né? Mas busque isso, né, para a sua vida, tanto do ponto de vista
do seu envolvimento nas coisas de Deus, como na vida mesmo, né? Na vida mesmo, né? Então, a primeira coisa aqui sobre uma obra excelente que eu destaquei, o que torna uma obra excelente, qual é a primeira marca, dentro do meu entendimento, é que a graça de Deus é quem nos concebe o dom necessário para que nós possamos comunicar as verdades do Evangelho. Certo? Então, é isso que torna a nossa obra excelente. A graça de Deus. Deus nos deu ali uma capacitação, nos deu um dom específico para que pudéssemos realizar a sua obra. Então, aqui a carta de Paulo aos Romanos, ela tem um propósito, né? Aqui, veja aí o verso 14, né? Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Então, Paulo aqui, ele tece seus elogios à igreja de Roma, né? Mostrando como que ele vê ali aquela igreja, né? E aí, na sequência, ele apresenta o motivo por que ele escreveu essa carta. E o motivo é para lembrar aqueles irmãos de verdades que eles já tinham conhecimento, que eles já sabiam, né? Porque eles eram pessoas que tinham conhecimento, eles eram pessoas bondosas, né? E Paulo aqui apresenta, explica para eles qual foi o motivo de escrever essa carta. E ele escreveu para lembrar os irmãos das verdades do Evangelho. Agora, ele fez isso, ele escreveu essa carta, por quê? Por causa da graça de Deus que lhe foi confiada, que lhe foi outorgada, né, que lhe foi dada, né? E que graça é essa? É a posição que ele tem no ministério. O Senhor Deus deu a ele um dom ministerial. Ele é o quê? Ministro do Evangelho, ou ministro de Jesus Cristo, né? Então é isso que notamos aqui. Então Deus, pela sua graça, confiou ao apóstolo Paulo o cargo que lhe dá condições de realizar o quê? A obra do Senhor de modo excelente. Pela graça de Deus foi que ele conseguiu escrever essa carta aqui dessa maneira tão versada aos irmãos, né? E agora, observe bem, Paulo, quando escreveu aqui, ele apresenta qual é o motivo, né? Para lembrar os irmãos das verdades que eles já sabiam, porque eles eram cheios do quê? Do conhecimento. Então, Paulo aqui não escreveu porque aqueles irmãos tivessem alguma deficiência de conhecimento de Deus. Não foi por essa razão. Ele também não escreveu para corrigir uma doutrina equivocada que houvesse lá naquela igreja, ou para também corrigir um comportamento inadequado que os irmãos tivessem. Não, ele escreveu para acrescentar ao conhecimento dos irmãos as verdades que eles já tinham em larga escala conhecimento. Agora, ele fez isso, ele escreveu essa carta por causa de que, pela graça de Deus. Porque Deus lhe deu um dom especial, um dom específico, para que ele pudesse assim realizar isso. Então, essa é a primeira marca de um ministério que será feito com excelência. É aquele que é dependente de Deus, né? Você faz as coisas, porque Deus lhe conferiu um dom, lhe qualificou para que você possa proclamar o Evangelho, o Santo Evangelho, né? E aqui Paulo mostra isso, né? Que pela sua graça, ou pela graça de Deus, é que ele é o ministro de
Cristo. Esse cargo lhe foi confiado para que ele pudesse anunciar o Evangelho, né? Então, o que tornou possível aqui essa escrita é o dom que Deus lhe deu, né? Então, irmão, se a gente olhar assim para a estrutura da carta, né? Se você for observar essa estrutura, você vai chegar à conclusão que realmente em tudo está a mão de Deus, né? Você vê essa carta aqui, a forma como ela é elaborada, né? Como a estrutura, como os pensamentos são organizados, bem alinhados, bem ajustados, passo a passo, para mostrar todo o plano da salvação. De fato, Paulo, pela graça de Deus, pôde realizar isso, pôde escrever dessa maneira. E eu creio assim, irmãos, que quando essa carta chegou nas mãos dos irmãos de Roma, eu tenho a impressão, um pensamento meu, né? Eu acredito que eles ficaram impressionados com a versatilidade, né? Que aquele homem escreveu essa carta. Eu penso que eles ficaram, não sei vocês, quando vocês estão lendo a Bíblia, que vocês entendem alguma coisa de, puxa, olha como ele escreveu isso aqui, né? Claro, inspirado pelo poder, inspirado pelo Santo Espírito, né? Ele escreveu algo maravilhoso. Então, o que foi isso? Foi a graça de Deus, lhe dando a capacidade necessária para assim fazê-lo, né? Então, o apóstolo Paulo apresentou o evangelho aos romanos de uma forma muito bem elaborada, essa carta, né? Por isso que eu falei no início desse estudo, né? Que essa carta é um verdadeiro tratado de teologia cristã. Por quê? Porque ela é muito bem organizada, muito bem feita, né? E aí, irmãos, para que realizemos a obra de Deus naquilo que o Senhor Deus deseja de nós, que é comunicar o Evangelho, todos nós carecemos da graça de Deus. Não é verdade? Todos nós, né? Nós não somos e nem devemos pensar assim, que por nós mesmos nós somos capazes. Que nós somos autossuficientes. Não, nós necessitamos de que o Senhor nos ajude, nos capacite para assim transmitir a sua palavra, né? Então, o que nos leva a comunicar o Evangelho é tão somente porque Deus... boa tarde, irmão Juscelino. Deus abençoe, irmão. Tão somente porque Deus nos deu um cargo. Ele nos deu por meio da sua graça. Em 1 Coríntios 15, 10, Paulo ele fala a respeito do seu trabalho, falando aqui um pouco do seu trabalho, ele diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Falando aqui em relação aos demais apóstolos, né? Todavia, não eu, mas o que, irmãos? A graça de Deus que está comigo. Então, Paulo trabalhou bastante, né? Mais até do que os demais. Mas ele, em tudo, ele enxerga aqui o que tem permitido ele fazer essa obra, realizá-la, é tão somente a graça de Deus. Então, a graça o salvou também, como também o capacitou na obra de Deus para realizá-la, né? E é muito bom a gente saber que é pela graça que nós fazemos aquilo que nós fazemos, né? Que nós estamos numa posição que o Senhor nos colocou, e isso em razão da sua bendita graça, né? Então, quando Paulo sentiu fraqueza, os irmãos devem lembrar, né, lá em 2 Coríntios 12,
ele tinha ali um espinho na carne, ora a Deus 3 vezes, né, para Deus tirar aquele espinho. O que Deus falou a Paulo? Paulo, a minha graça te basta. Por quê? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, se não fosse Deus, irmãos, a gente não ficava não de pé. Ninguém conseguia fazer não aquilo que Deus deseja que nós façamos. Então, é pela graça. Então, irmãos, Paulo escreveu essa carta para lembrar os crentes de Roma com respeito às verdades do Evangelho. E ele escreveu essa escrita, foi possível, tão somente porque Deus o colocou numa posição, deu a ele um dom especial por intermédio da sua graça, né? E assim é isso que nós vemos, né? Para que ele pudesse desenvolver esse trabalho de forma excelente, né? E aí, às vezes, a gente olha certas coisas que a gente faz, né? E a gente nota, assim, por exemplo, que quando a gente realiza, eu não sei se os irmãos, eu creio que os irmãos devem ter o mesmo pensamento que o meu, você olha e diz assim, rapaz, como foi que nós conseguimos fazer isso, né? Como foi que eu consegui realizar isso? Não sei se você já teve essa... se você consegue ver as coisas assim, rapaz, eu não sabia que eu era capaz de fazer isso, né? Então, quem é que está dando essa graça para fazer isso? É Deus, é o Senhor que nos agracia, né? Então, irmãos, para ensinar o Evangelho de Deus, para nos envolver na obra do Senhor, seja a área em que Deus nos colocar, seja no trabalho que Ele nos colocar, na frente que Ele nos colocar, nós em tudo dependemos da graça de Deus. Às vezes a pessoa tem certo receio assim, eu não sou capaz de falar de Deus, ou de ensinar, né? A pessoa se sente impotente, né? Pequena, né? E aí, quando de repente você vê em alguma reunião que se encontra, os irmãos se encontram ali falando, ela abre a Bíblia e começa a falar, você diz, puxa, e ela disse que não era tão capaz, né? Não, o que é isso? É a graça de Deus, né? Ajudando, auxiliando essa pessoa, né? Então, irmãos, é bom você entender isso, que nós dependemos em tudo do Senhor para realizar aquilo que Ele deseja de cada um de nós. Para que nós, isso é bom para que a gente dê o devido louvor àquele que realmente torna possível a sua obra, que é a pessoa de Deus. Então, observem bem, Paulo aqui escreveu essa carta de forma tão versada, de forma tão bem estruturada, tão bem elaborada, e ele explica o motivo para trazer aos irmãos a recordação das verdades com respeito ao Evangelho, mas ele fez isso por causa da graça de Deus, porque Deus o auxiliou, né? Então eu queria que você observasse que a marca número 1, digamos assim, para uma obra ser feita com excelência, com maestria, é a nossa dependência de Deus. Nós dependemos de Deus para fazer a sua obra com excelência, com o padrão mais elevado possível. É a sua graça que nos capacita, é ela que nos alcança todos os dias, todas as manhãs, né? E aí, a segunda verdade aqui destacada do texto, se algum irmão quiser perguntar, você fica à vontade. Segunda verdade destacada aí no verso 16, que eu vejo como sendo a segunda marca de um ministério feito com excelência, é a satisfação do servo de Deus em se envolver nas coisas que pertencem ao Senhor. Qual é a posição que pela graça de Deus Paulo obteve?
conforme nós vimos aí no texto. Qual é a posição? Ele tem uma posição aí, ministro de Jesus Cristo, né? Essa palavra ministro aí, ela pode ser servo, né? Ela tem esse entendimento como servo. Ou pode ser uma pessoa que ocupa um cargo público, né? O ministro é uma pessoa que ocupa um cargo público. Ou ainda é aquele que serve a Deus em alguma forma pública de adoração. É aquele que serve a Deus em alguma forma pública de adoração. No caso aqui, observem bem Paulo, deixa eu ler o verso 16 e 17. Ele levanta um cenáriozinho aqui. Veja aí o verso 16. Que eu seja ministro de Cristo, né? Entre os gentios, ministrando o evangelho, né, de Deus, para que seja o quê? Agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo, de sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Então, olha só uma coisa. Ele apresenta agora a sua satisfação na obra que ele realiza para Deus, como ministro de Cristo. A sua satisfação. Ele diz: tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus, que pertencem ao Senhor. E qual é a glória a Deus? Qual é o trabalho desse ministro aí que ele é apresentado? É como se ele estivesse levantando aqui o cenário dos sacrifícios. Lembram? No Antigo Testamento, como que era, quem era que mediava entre os homens e Deus? Era os sacerdotes, né? Sacerdote. Era o sacerdote que fazia essa mediação, né? E aqui Paulo, como se ele se colocasse nessa posição, como um sacerdote, para tornar a oferta dos gentios aceita, agradável a Deus. O que ele faz aí? Ele diz, ministrando o evangelho. Entre quem? Ele era apóstolo de quem? Dos gentios. E o que ele ministrava entre os gentios? O evangelho. E quando o evangelho chegava no ouvido de um gentio e ele se convertia, ele se tornava o quê? Quando ele se converte, ele se torna Não entendi. Ele se torna o quê? Bom, eu me converti, eu me torno o quê, irmão? Misericórdia. Como diz, um crente, né? Eu me torno um crente? Eu me torno servo de Deus, né? Então, essa é a ideia. Paulo, ele levava o evangelho e os próprios crentes que se convertiam, era essa oferta agradável ao Senhor. Essa é a ideia aqui que ele coloca diante de nós, né? Então, Paulo, ele se gloria dessa posição, né? Que Deus lhe otorgou em benefício dos gentios. Ele se gloria disso, né? Ele sente certo orgulho. Então, Paulo se coloca aqui, como eu disse, como essa posição de sacerdote, né? A oferta aqui aos gentios que ele se fala, né? É o louvor, a adoração do gentio, a obediência, ou seja, é como se ele estivesse apresentando os gentios perante Deus, né? Apresentando os gentios. E ele se gloria disso, né? Como ministro, ele tem levado o evangelho. E muitos gentios têm chegado ao conhecimento da graça de Deus, têm se arrependido. E isso tem sido aceita a sua oferta perante o Senhor, o seu louvor, a sua adoração, né? E quem é o mediador disso? Paulo. Ele é o mediador. E ele, nessa posição, ele tem o quê? Enorme satisfação, contentamento, alegria,
né? Ele tem aqui a glória, né? Como é dito aqui no texto, né? Então, Paulo tem orgulho dessa posição que o Senhor, de ministro de Cristo, que o Senhor, pela sua graça, lhe confiou, né? Ele tem orgulho, né, dessa posição de ministro de Cristo, que o Senhor lhe confiou por meio da sua graça, né? Ele tem orgulho de se envolver nas coisas que pertencem a quem? Pertencem a Deus. Ele tem orgulho disso, né? Agora, Paulo está envolvido nessa obra de salvação, né? Na qualidade de ministro de Cristo, do Evangelho, né? E por isso ele sente orgulho de exercer essa função que o Senhor lhe confiou, de levar pessoas à presença de Deus, a serem agradáveis ao Senhor. Né? Interessante isso, né? Agora, note bem aqui, que posição, né, irmão? Que posição louvável aqui Paulo tem, né? Que o Senhor lhe conferiu, né? Irmãos, olha, uma coisa, ninguém na terra tem uma posição tão alta, tão elevada do que um servo de Deus, que leva pessoas a serem agradáveis ao Senhor. Ninguém, nenhuma, né? É verdade que, inclusive, hoje eu vou falar um pouco, né, na nossa pregação à noite, que essa posição, ela é desafiadora, é difícil, né? Mas ela é maravilhosa. É maravilhosa, né? Às vezes, olha, quando alguém ocupa assim um cargo na empresa, por exemplo, qual é o cargo mais alto de uma empresa? Eu acho que é o CEO. CEO, vocês sabem o que é CEO, né? CEO é aquele que não é gerente, não. Fosse assim o dono, eu acho, da empresa, né? Fala, irmão. É um dos donos, né? É um dos donos da empresa, né? Eu conheço um rapaz que ele trabalhou comigo uns anos. Um rapaz bem educado, muito trabalhador mesmo, né? E ele me contou a história dele, como foi que ele chegou no hotel. Ele uma família muito humilde, muitas dificuldades, e aí ele chegou, né, ali no hotel, teve uma oportunidade. Ele não sabia falar inglês, não sabia falar espanhol, não sabia falar nada, né? Ele chegou lá assim, sem muita perspectiva, mas ele botou na cabeça dele: eu vou ser o melhor aqui dessa empresa, eu vou ser o melhor. E olha, ele foi subindo. E quando eu conheci ele já era gerente, e ele falou assim para mim: olha, eu estou em busca de ser o CEO do hotel. Eu digo: meu Deus, o homem quer a alta posição, né? O grau mais excelente. Agora note, irmãos, essa posição, ela é louvável, né? Se a pessoa ser o CEO de uma multinacional, né, que era o Holiday Inn, uma multinacional, tem hotel espalhado em toda parte do mundo, né? Se você ser o CEO, você está viajando para tudo quanto é lugar, cuidando, né, do hotel. Mas, irmãos, nenhum desse cargo é tão grande quanto aquele que o Senhor nos deu. Nenhum deles. Olha o privilégio que Deus nos deu, né? De servi-lo na mais alta posição, levar pessoas à presença de Deus, através da pregação do Santo Evangelho, né? Para que essas pessoas sejam agradáveis, aceitas diante do Senhor. Então Paulo, ele se gloria disso, né? Dessa posição que o Senhor lhe confiou, né? Aqui em 1 Timóteo 3:1, abre aí a sua Bíblia aí, porque tem outro texto. Eu destacar aqui aos irmãos, 1 Timóteo 3, verso 1, diz assim:
esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, que é o pastorado, né? Excelente obra deseja. Olha a posição que a pessoa se colocou. Se colocou não, que ela assumiu, né? Da parte de Deus, né? Agora lê o verso 13 aí, para verificar a posição dos diáconos. Olha, só como um modelo aqui, né? Verso 13. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Jesus Cristo. Olha a posição que Deus nos deu, irmãos, né? E ele diz que é uma excelente, uma boa posição aqui, né? No caso dos diáconos, né? Que eles obterão da parte de Deus. Então, irmãos, eu não me impressiono não com essas altas posições que as pessoas ocupam, né? Outros cargos. Também não quero diminuir ninguém que tem cargo secular e tudo, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que nós somos funcionários de Deus. Eles são funcionários do Senhor. Olha, que bênção, né? E você precisa o quê? Recuperar, não. Você precisa colocar dentro do seu coração essa satisfação. Meu Deus, olha o que o Senhor Deus me fez ser, né? Eu sou funcionário de Deus para levar pessoas à sua presença através do Evangelho. Olha, que bênção, né? Essa que nós notamos, né? O pastor Marido, ele conta uma história, antes de falar do pastor Marido, e esse orgulho aqui, não é aquele orgulho de soberba não, né? Não é esse orgulho não, é aquele orgulho de satisfação. Sabe quando o nosso filho, ele vai bem numa prova, ou na escola, né? Assim, na escola, numa prova, alguma coisa, aí a mãe fica toda o quê? Orgulhosa. É esse orgulho de satisfação. Aí eu pergunto, né, para chegar ao nosso coração, a gente tem esse orgulho, irmãos, daquilo que o Senhor Deus nos fez ser pela sua graça, né? A posição que Ele nos deu. Devemos chegar aqui na igreja com um sorriso lá nas alturas, irmãos. Olha o que Deus nos fez, olha o que Ele nos deu, né? Pastor Marido conta uma vez uma história que ele foi parado por uma autoridade, não sei se era um policial, não sei exatamente, não lembro bem todos os detalhes da história, mas ele conta que a pessoa lá falou assim: olha, eu sou uma autoridade. Aí o pastor Marido falou assim: eu também sou. Puxou aqui a carteira dele e mostrou a credencial pastoral. Estava escrito lá, ministro do Evangelho. Está aí, a autoridade de Deus. Quem é o teu patrão? É Deus, né? Meu patrão, eu tenho satisfação de servi-lo, de trabalhar para esse meu Senhor, né? Então aí quando você sente satisfação em algo, né? Você faz isso com excelência. Você não faz murmurando, não faz, né? Não faz, sabe, né? Você faz com entusiasmo, você faz com alegria, você faz com ânimo, com contentamento. Não estou dizendo que você não pode de vez em quando ficar meio moribundo, né? Meio abatido, né? Mas o que eu estou dizendo é que você, quando bate a tristeza, você lembra: opa, eu sou funcionário de Deus, né? Sou funcionário de Deus, ao encargo de levar pessoas à sua presença, né? Aí através do Santo Evangelho. Então, lembre-se dessas duas coisas, né? Que uma obra excelente, ela é realizada tão somente pela graça de Deus. Pela graça, o Senhor nos confiou um dom espiritual específico. Inclusive ontem eu conversava com os irmãos. É interessante, Deus qualificou cada um de nós com um dom. Você tem um dom, eu não sei qual é. Tem que saber, né? Tem que se envolver na obra de Deus. Mas quando você descobrir, opa, já que eu sei que esse é meu dom, então o meu trabalho vai ser excelente.
Vai ser excelente. Esse vai ser o padrão que eu quero ter, né? E a segunda realidade aqui é que você deve sentir satisfação, prazer, contentamento da posição na qual Deus te confiou, Deus te colocou. Né? Esse contentamento, essa alegria, esse orgulho santo, esse orgulho santo, né? De você se sentir orgulhoso. Obrigado, Senhor, né? Obrigado, meu Deus, né? Eu ia falar uma ilustração, vou deixar para pregação, senão eu vou acabar levando aqui, né, o assunto, e aí vou estender um pouco mais. Mas, irmãos, esse era o assunto que eu disse ia ser econômico, né? E já está chegando, minha economia já tá ultrapassando do tempo, né? Tá bom, irmãos? Era esse o assunto que eu tinha para compartilhar com os irmãos. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a entender, ó Deus, para que o Senhor Deus nos tem chamado, ó Deus, para realizar uma obra, para nos dedicar, ó Deus, a Ti e fazer esse trabalho, Senhor Deus, de uma forma que Te engrandeça, que Te exalte, e que nós, Senhor Deus, precisamos, Senhor Deus, compreender, Senhor Deus, que é com o Teu auxílio, que é pela Tua graça, que nós podemos realizar algo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, também a sentir a satisfação, Senhor, porque o Senhor nos tem confiado uma posição excelente, Senhor. Abençoa-nos, eu te peço, para que o nosso trabalho em Teu nome renda o devido louvor a Ti, Senhor. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém, Senhor.